Olá, boa noite. Bem-vindos à minha atividade sobre a segunda semana de desenvolvimento de embriologia. A segunda semana a gente vai começar ali. A gente teve o término da primeira semana, né? Ali com o nosso blastocisto tocando a parede uterina, né? A parede do endométrio. E agora a gente vai ter. Teve o início, né? Da implantação. Agora a gente vai ter o desenvolvimento da implantação e o final. O desenvolvimento da implantação nada mais é do que a diferenciação do trofoblasto em sincício trofoblasto e citotrofoblasto. Bem, o sincício trofoblasto é toda essa massa de células aqui, e eu falo massa porque a gente não consegue diferenciar assim uma célula da outra. Se a gente colocar no microscópio, a gente vai ver que é uma grande quantidade de núcleos e a gente não consegue ver as delimitações das células. Então a gente coloca aqui uma massa. O que essa massa vai fazer? Ela vai ter enzimas digestivas que vão digerir a parede desse útero para implantar o blastocisto. Então, à medida que ela vai digerindo a parede do útero, ela vai puxando o blastocisto para dentro, tá? E há muitos que perguntam, o cicito trofoblasto é responsável pela produção do hormônio HCG. No começo daí da implantação, a gente tem uma quantidade pouca de HCG, porque o cincício trofoblasto está em desenvolvimento ainda. Mas à medida que ele vai aumentando a quantidade de células, ele vai produzindo mais HCG e a gente consegue fazer o teste de gravidez com mais certeza, certo? Ok. Então a gente teve a implantação, tal. Aí agora a gente vai ter a diferenciação do embrioblasto, tá? Que seriam essas duas camadas aqui, ó, de células. Agora, vão se diferenciar em duas camadas de células que vai formar o folheto bilaminar, tá? O disco bilaminar embrionário. Aí a gente tem a célula daqui, ó, da região mais apical, mais em cima, chamada de epiblasto, tá? E essas células embaixo aqui, ó, amarelinhas, são chamadas de hipoblasto, tá? À medida que os dias vão passando, a gente vai ter a formação de uma cavidade aqui no epiblasto, uma cavidade que vai ser revestida por células. Deixa eu lembrar o nome das células aqui. Sim, vai ser revestida por células chamadas de amnioblastos. Esses amnioblastos vão produzir uma substância viscosa que vai ser produzida, né, em grande quantidade nessa cavidade e futuramente vai ser chamada de líquido amniótico. E é o líquido amniótico, só que em pouca quantidade. Então, à medida que vai passando o tempo, vai produzindo mais e enchendo essa cavidade com esse líquido. Então, vai ser nossa cavidade amniótica. Ah, o epiblasto e o hipoblasto vão formar a camada, né? Disco embrionário bilaminar. Então, continuando aqui. Agora a gente vai ter a formação. Ó, essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui de dentro é chamada de saco vitelino primitivo, tá? Ou cavidade exocelômica, tá? E a gente vai chamar ele de saco vitelino primitivo, por quê? Como é que a gente vai? Porque no começo a gente tem só uma cavidade, né? A cavidade do blastocisto. E por que agora ele se chama saco vitelino primitivo? Justamente por causa de uma fina camada aqui nas paredes aqui, uma fina camada, uma fina membrana que vai ser formada e a gente vai chamar ela de membrana exocelômica, tá? Uma fina camada de membrana, uma fina camada de células aqui compondo a membrana, a gente vai chamar ela de membrana exocelômica, tá? Deixa eu passar para a próxima imagem aqui que fica melhor para a gente ver. Deixa eu dar um zoom. Peguei essa imagem aqui do slide mesmo que eu achei ela muito boa. Aqui a gente vai ter o nosso blastocisto totalmente implantado, tá? Aqui ele já está totalmente implantado dentro da parede do endométrio. E aqui, ó, o sincício trofoblasto, quando ele vai entrando, vai chegar a uma parte que ele vai começar a... que ele vai chegar nos vasos sanguíneos da mãe. E o que acontece quando ele chega nesses vasos sanguíneos? Ele vai... como é que eu posso falar? Ele não vai destruir, mas ele vai fazer com que esse vaso sanguíneo comece a derramar o sangue nos
Começa a preencher as lacunas que ficam aqui. Essas lacunas aqui seriam lacunas em branco se ele não tivesse perfurado os vasos sanguíneos. Então, ele degenerou os vasos sanguíneos, né? E o vaso sanguíneo vai começar, vai ser para que vai servir esse vaso sanguíneo materno aí? Ele vai servir para nutrir o embrião, porque o embrião não tem nenhum sistema ainda de nutrição, né? Então ele precisa de gases e nutrientes em si para continuar o desenvolvimento. Então, o sangue da mãe que vai fornecer essa nutrição para o embrião nessa primeira parte, tá? Essa parede aqui, toda essa parede aqui, vai ser responsável por formar a nossa placenta futuramente, tá? Esse conjunto de células aqui. Deixa eu ver. A gente teria também aqui o mesoderma extraembrionário, tá? Mas como já passou dessa fase, a gente vai ter a formação dessa cavidade toda aqui, essa cavidade toda em branco. Tá vendo essa cavidade toda em branco aqui? É chamada de cavidade coriônica, tá? A nossa cavidade coriônica. E aqui a gente pode ver uma diferenciação na cor aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Isso aqui a gente chama de pedículo do embrião. É o que futuramente vai dar origem ao nosso cordão umbilical, tá? Aqui nós temos a cavidade amniótica. E aqui, após a formação da cavidade coriônica, que é essa área toda aqui em branco, o saco vitelino primitivo ele vai diminuir de tamanho, né? Vai recuar e vai formar o nosso saco vitelino secundário ou saco vitelino definitivo. E chegando aqui nesse ponto, a gente tem o final da nossa segunda semana, pessoal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Foi um resumo, uma apresentação bem resumida mesmo, só para vocês entenderem por cima assim. E é isso, muito obrigado.